Turma, nessa aula aqui a gente vai estar verificando como a gente pode estar calculando o grau de homogeneidade quando a gente está trabalhando com uma função de produção. Não vamos confundir que naquela vez que a gente ouviu falar de Cope-Douglas, era uma função de utilidade. Só que aqui a gente está verificando que essa função de Cope-Douglas também pode estar sendo aplicada aí para as firmas, sendo uma produção. Então vamos lá. Como é que vai funcionar essa nossa função de produção de Cope-Douglas? Quando a gente tem o P, que ele vai representar a produção de uma empresa, L, as unidades de trabalho, K, as unidades de capital, então uma função de produção de Cope-Douglas, ela vai ser dada por a função P, que tem como variáveis de escolha, nesse caso, o K, que é capital, e o L, que é trabalho, vai ser dado por A, que é uma constante, o capital elevado a um coeficiente A, vezes o L, que é o trabalho, elevado a um coeficiente B. E a gente tem que esse A e B eles vão ser constantes, e o grau de homogeneidade dessa nossa função de Cope-Douglas vai ser dado por A mais B, que é a soma dessas nossas potências, tanto para o capital quanto para o trabalho. Então, para a nossa função aqui de produção, como a gente pode estar interpretando por meio das funções por meio, no caso, das funções homogêneas? Então, se a gente tiver um grau de homogeneidade maior que 1, a gente tem retornos crescentes na produção, crescentes de escala. Ou seja, a gente tem um aumento na produção. O que significa? Significa dizer que se eu aumento aí a minha força de trabalho, eu aumento o capital, essa firma vai ter um ganho real de produção. Então, vamos supor, hipoteticamente, que a gente duplique a força de trabalho, duplique o capital, a gente espera aí que a gente tenha mais do que o dobro de produção, para poder ter um ganho real. Por outro lado, se a gente tiver um K igual a 1, que é uma função homogênea de grau 1, a gente tem retornos constantes de escala, ou seja, a mesma produção. Por exemplo, se a gente duplica o capital e a força de trabalho, o que a gente vai encontrar é duplicar a nossa produção. Tem um ganho real? Não tem um ganho real, tá bom? E se o K for menor que 1, a gente tem retornos decrescentes de escala. Ou seja, se a gente encontrar aí um K menor que 1, a gente vai ter uma produção menor. Ou seja, a gente pode estar aumentando o nosso capital, aumentando o trabalho, mas isso vai provocar uma diminuição na nossa produção. Então vejo que funções homogêneas a gente consegue ter interpretações bem interessantes para a função de produção. Vamos resolver agora esse nosso exemplo aqui. Ó. Calcule o grau de homogeneidade da função de Cope-Douglas, dada por essa nossa função de produção. Como a gente sabe que é uma função de produção de Cope-Douglas e esses nossos fatores aqui, o L e o K, estão multiplicando, a gente acabou de ver no slide anterior, gente. É só identificar. O grau de homogeneidade é A mais B, ou seja, a gente pode ter aí 1,25 mais o 0,75, ou seja, igual a 2. Então, essa função que a gente tem de produção, ela vai ser homogênea de grau 2. O que isso provoca? Bem, como a gente tem esse cara aqui maior do que 1, que é o nosso K maior que 1, então a gente tem retornos crescentes de escala. Ou seja, a gente tem de fato um aumento real na produção dessa firma. Perfeito, gente? Ah, professor, mas eu poderia estar aplicando aqui também aquele nosso conceito? Ah, e se eu fizesse aí o T vezes L e o TK? Eu poderia ter essa mesma interpretação? Sim, vamos lá. Aqui vai ficar TL, que vai estar elevado a 1,25, vezes o TK, que vai estar elevado a 0,75. Vamos tirar esse T aqui, gente. Então, isso vai ficar o quê? O T elevado a 1,25, que multiplica o L elevado a 1,25, vezes esse T elevado a 0,75. E o K elevado a 0,75. Agora, mesma base, conserva e soma. Então, aqui a gente vai ter um T elevado a 2, vezes o L elevado a 1,25, vezes o K elevado a 0,75. A gente tem que esse cara aqui, ele é a nossa função de produção. Então, a gente pode estar escrevendo T ao quadrado
vezes a função de produção. Então, o carinha que aparece aqui em cima, a gente tem que o K é igual a 2. Professor, poderia também estar calculando pelo teorema de Euler? Então, para a gente fazer isso, a gente teria que ter o L que multiplica o del, aqui no caso é P, né, da função, por del L, mais o K que multiplica o del P pelo del K. Basta a gente encontrar essas nossas derivadas parciais e substituir aqui. Então, a derivada parcial da função P em relação a L, basta a gente pegar aqui, pega esse 1,25 e passa multiplicando, vai ficar 1,25 vezes L, subtrai uma unidade aqui, então vai ficar elevado a 0,25. E multiplica isso multiplicado pelo K elevado a 0,75. Então, em relação ao K, pega esse 0,75 e passa multiplicando. 0,75, que multiplica o L elevado a 1,25, vezes o K. 0,75 menos 1, que a gente vai subtrair uma unidade, vai ficar menos 0,25. Agora, vamos substituir aqui. A gente tem o L, que multiplica a sua derivada parcial, que é 1,25, vezes L a 0,25, vezes o K a 0,75, mais o K que multiplica a sua derivada parcial, que é 0,75 vezes o L elevado a 1,25 vezes o K elevado a menos 0,25. Só apagar aqui para a gente não estar misturando as nossas coisas. A gente tem L que está elevado a 1 e esse L elevado a 0,25. Então isso vai ficar 1,25 vezes o L. 1 na potência com mais 0,25 vai ficar 1,25 vezes o K elevado a 0,75. Mas, aqui a gente tem esse K com uma unidade aqui na potência, e esse K com menos 0,75, então a gente pode estar fazendo essa continha. Primeiro, bora reescrever esse 0,75, vezes o L, permanece ele elevado a 1,25, e o K, a gente soma esse nosso número 1 com menos 0,25. Isso vai ficar igual a 0,75. Notem que a gente tem aqui esse cara igualzinho nos dois lados. Então, a gente pode estar somando 1,25 mais 0,75, isso vai ficar igual a 2. L elevado a 1,25 vezes K elevado a 0,75. Esse cara aqui não é a nossa função de produção? Então vai ficar 2 vezes o PLK, onde esse nosso 2 é igual ao grau de homogeneidade da nossa função.